Há algumas semanas, o Elon Musk disse que enviaria as primeiras Starships não tripuladas ao planeta vermelho. A próxima janela de transferência Terra-Marte ocorrerá no fim de 2026. Esta é uma janela onde os dois planetas estão mais próximos. Este alinhamento reduz drasticamente a distância, tornando o envio de espaçonaves mais eficiente em termos de combustível. Normalmente é uma viagem que dura de 6 a 9 meses, mas com o Starship V3 este tempo pode ser reduzido. Com o atraso recente da Artemis 2 e 3, poderemos ver o Starship chegando em Marte antes de pousar astronautas na Lua, o que seria no mínimo curioso. Mas até chegar este grande dia, a SpaceX precisa superar muitos obstáculos. Com 25 lançamentos programados para o ano de 2025, poderá dar à empresa o gás necessário para finalmente deixar o Starship operacional. Neste vídeo vamos abordar 3 obstáculos, antes que a SpaceX possa sonhar em enviar as primeiras naves ao planeta vermelho. Um dos maiores feitos da indústria espacial nos últimos anos, sem dúvidas, foi feito pela SpaceX. Se não bastasse recuperar o booster do Falcon 9, eles também recuperaram o booster do Starship, mas desta vez de uma forma totalmente diferente. Até a data deste vídeo foram 6 voos do Starship, e sem dúvidas a empresa alcançou muitos objetivos. Só o fato de tirar um foguete mais poderoso que o Saturno V do chão já é algo incrível. E apesar de muitas conquistas, isso é só o começo. O que vimos até agora é apenas um arranhão do verdadeiro potencial do Starship. Essa espaçonave não é apenas um foguete, é a peça central da grande visão do Elon Musk, de criar um sistema de transporte interplanetário, capaz de construir, por exemplo, uma cidade inteira em Marte. Nos próximos voos testes 7, 8 e 9, eles terão que superar o primeiro grande obstáculo, a órbita. Bom, vamos dividir a conquista da órbita em 3 aspectos principais: o voo orbital, entrega de cargas e reabastecimento em órbita. Embora o Starship tenha realizado múltiplos voos em 2024, a nave ainda não atingiu a altura e a velocidade suficientes para um voo orbital completo e estável. Por exemplo, imagine que você está no topo de uma montanha e arremessa um objeto horizontalmente. A gravidade faz com que ele caia em curva atingindo o solo. Agora, se o objeto for lançado com velocidade suficiente para atingir uma altura correta, sua trajetória curva corresponderá à curvatura da Terra. Assim, ele cairá continuamente sem atingir o solo, entrando no famoso voo orbital. Mas se o objeto for lançado ainda mais rápido, terá uma trajetória afastando-se da Terra. Mas a gravidade agirá para desacelerá-lo, mudar sua trajetória e puxá-lo de volta em direção à Terra, ou seja, uma órbita elíptica. Já se for lançado a uma velocidade ainda maior que de órbita, pode alcançar uma trajetória de escape, onde a gravidade da Terra não será mais suficiente para trazê-lo de volta. A órbita é uma coisa complicada e leva em consideração muitos fatores, como queima dos motores da nave para uma inserção orbital, arrasto atmosférico e até a rotação da Terra. Mas de forma simples, a maioria das naves mantém uma trajetória elíptica, pois ajuda no consumo de combustível. Uma boa analogia é a montanha-russa. Para finalizar este assunto, vamos pegar a cápsula Dragon. Ela mantém uma órbita elíptica para se atracar à estação espacial, que mantém uma órbita quase circular. No caso dos perfis de voos recentes do Starship, eles usaram o exemplo que mostrei lá no começo dessa explicação. Um voo suborbital em forma de parábola. Isso garante que mesmo que tudo dê errado nos sistemas de voo, o Starship inevitavelmente cairá em um local previsível. Neste caso, no meio do Oceano Índico, um lugar longe de qualquer vida humana. Agora imagine que o Starship alcance o voo orbital completo e então sofra uma falha total. Teríamos uma gigantesca estrutura de aço girando fora de controle ao redor da Terra. E isso não seria nada bom. Como podemos ver, o aço é extremamente resistente na reentrada, e dificilmente o Starship se desintegraria na atmosfera. Se o booster principal do Long March 5B chinês já causa pânico quando ele fica vagando por aí sem rumo, imagina uma nave de 50 metros. Este perfil de voo, embora não seja o que gostaríamos de ver, ele é necessário, pelo menos por enquanto. Imagina o que aconteceria no voo 3 se fosse um voo orbital. Para quem não se lembra, o Starship perdeu totalmente os seus sistemas RCS daquele voo.
fazendo com que a nave rodopiasse sem parar. No 7º ou no 8º teste, o Starship deverá ousar entrar em órbita. E se isso for feito com sucesso, o próximo grande desafio será lançar uma carga útil ao espaço e não uma banana. Nos foguetes tradicionais, a carga é protegida por uma coifa, que pode ser descartável ou não, depende da empresa. Após o foguete sair da atmosfera, elas são ejetadas. Depois disso, o estágio superior do foguete segue seu caminho. Mas o Starship não irá funcionar assim. Na sua primeira versão, a nave terá algo mais prático para atender os lançamentos dos satélites Starlink. Em vez de abrir uma grande porta de carga, o Starship terá uma pequena saída estreita. No seu compartimento de carga, um gigantesco dispensador. A SpaceX vai conseguir fazer isso funcionar porque sabe exatamente qual será a carga dos primeiros lançamentos do Starship. Os satélites Starlink têm um formato ideal, longos, largos e finos, o que permite que o slot da nave seja projetado sob medida, para liberá-los um por vez. A mecânica interna é simples. Enquanto um Starlink é lançado, o próximo é automaticamente posicionado para o lançamento seguinte. Mas é bom deixar claro que a nave terá mais de uma versão, para atender outros tipos de carga, e talvez adote aí um sistema parecido com o do ônibus espacial. Se nos próximos voos 7, 8 ou 9 o Starship conseguir atingir a órbita com uma carga, o próximo grande passo será ainda mais ousado: realizar o reabastecimento orbital em grande escala, o que será essencial para as missões interplanetárias no futuro. O processo envolverá múltiplos lançamentos, e ainda não sabemos como isso irá de fato ocorrer. Primeiro cenário: várias Starship Tankers abastecem um mega depósito em órbita, e aí quando chegar a hora o Starship Lunar só dá uma passada ali, abastece e segue seu caminho, um verdadeiro posto orbital. No segundo cenário, o Starship Lunar mantém uma órbita, enquanto várias Starship Tankers são lançadas e vão abastecendo a nave principal. Mas como você sabe, existem inúmeros problemas de engenharia e de química a ser resolvido. Acoplar espaçonaves em órbita não é algo novo. Desde a década de 1960, missões como Apollo já realizavam isso, embora de forma manual, com os astronautas alinhando tudo no olho. Hoje em dia, sistemas automatizados assumem esse papel, tornando o processo muito mais preciso. Por isso, vira e mexe, o pessoal fala que não faz mais astronautas como antigamente. Na visão do Elon Musk, se uma cápsula da SpaceX consegue acoplar com a ISS, então seria lógico que dois veículos da empresa conseguissem fazer o mesmo entre si. Mas aí vem o desafio. Estamos falando em alinhar canos de combustível extremamente pequenos e delicados. Como eles vão fazer isso e qual sistema inovador vão utilizar, não sabemos. Uma vez dominado o reabastecimento orbital, a SpaceX deverá fazer pelo menos uma missão de demonstração não tripulada à Lua. Para isso, a empresa vem desenvolvendo secretamente o Starship Lunar. Essa variante elimina os flaps, o escudo térmico e inclui pernas de pouso reforçadas. Chegar à Lua é relativamente simples se o reabastecimento orbital for dominado, mas pousar no solo é um desafio colossal. Na Terra, o Starship utiliza um sistema único. Entra na atmosfera em um ângulo de mais ou menos 45 graus, desacelera com a resistência atmosférica e executa a manobra belly flop antes de um pouso vertical controlado. Mas na Lua não tem atmosfera. Isso significa que o Starship Lunar não pode usar este método. Sem asas ou escudo térmico, a SpaceX apostará em um sistema novo de propulsão, ou nem tão novo assim. Especula-se que eles possam usar os motores Super Dragon da cápsula Dragon para realizar este pouso. Colocando esses motores na parte superior da nave, evitaria que se abrisse uma cratera na hora do pouso, e assim não correria o risco de tombar a nave. Realmente pousar algo tão grande e no formato cilíndrico como o Starship será um desafio. E como a história já provou, até com as tecnologias modernas, pousar na Lua é incrivelmente complicado. Por isso a primeira tentativa de pouso do Starship Lunar será sem tripulação, minimizando os riscos. Com o recente anúncio do Bill Nelson sobre o atraso da Artemis 2 e 3, a SpaceX poderá tentar pousar o Starship em Marte muito antes de pousar na Lua. Mas dada a nova administração da agência e a crescente pressão chinesa, os Estados Unidos certamente não vão querer ficar para trás e perder essa nova corrida espacial 2.0.
O objetivo do Starship sempre foi alcançar Marte. E talvez neste meio caminho a SpaceX foi aglutinando outros projetos. Talvez o Elon Musk viu nos contratos da NASA ou das Forças Armadas não só a questão financeira, mas sim em adquirir o know-how necessário para um objetivo maior, pousar em Marte. De acordo com os planos mais recentes divulgados por Musk e os vazamentos que às vezes presenciamos em Starbase, parece que o Starship projetado para a Lua e a versão para Marte podem estar sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, sem nem mesmo percebermos. Por exemplo, o que o Starship Lunar terá de mais diferente será o seu compartimento de carga e o cone de nariz. E pelo que sabemos, eles estão desenvolvendo esta parte há mais de um ano. Em meados de agosto de 2023, este cone de nariz misterioso da Ship 22 apareceu no complexo, e só agora no fim de 2024 é que temos a certeza que a SpaceX está trabalhando no seu interior. Já a grande vantagem desses protótipos que hoje estão sendo produzidos para operar em órbita baixa é que são bem parecidos com os que serão usados para pousar em Marte. A principal diferença? Pernas de pouso, e talvez um escudo de calor diferente. Após reabastecer em órbita, o Starship equipado com pernas de pouso seguirá rumo a Marte. Uma vez realizando a reentrada, seria tudo que meio uma loteria. A chance de um pouso épico, assim como uma bela explosão, são parecidos. Mas quando se trata de SpaceX, é exatamente assim. Tentar, falhar, aprender e tentar de novo. E até agora o que é mais impressionante na empresa é essa capacidade incrível de aprender rápido e de se adaptar. Foram necessárias 4 explosões dos protótipos da linha SN antes do Starship acertar o pouso. Foi necessário apenas uma explosão do foguete completo para que atingisse a separação com segurança. Foi necessário uma explosão da nave para que pudesse alcançar a reentrada e fazer a manobra de pouso na água. Já com o booster, foi necessário 2 explosões até conseguir o primeiro pouso na água. E na primeira tentativa de captura pela torre do booster Super Heavy, não houve falhas graves. E isso é algo muito importante para se ter em mente. A SpaceX pode muito bem não atingir nenhum dos 3 passos que acabamos de ver logo nas primeiras tentativas. Se isso acontecer, não seria o fim do mundo. Pelo contrário, faz parte do processo. A SpaceX já demonstrou que o seu processo de interação rápida é o que faz a empresa ser o que é hoje.